Cara, é só elogiar o Pedro Raul, né? Ele faz um jogo desde quando chegou ao Corinthians, faz um jogo razoável, bom, né? Contra o Red Bull Bragantino. Ou participando de gols, né? Em 2 gols, né? Jogando bem, tal. Aí você elogia o Pedro Raul. Poxa, hoje o Pedro Raul foi diferente. Quem sabe, né? O cara não melhora. Aí você vê esse cara jogando contra o Fluminense. É ridículo. O Pedro Raul não pode ser jogador do Corinthians, tá? Não pode ser jogador do Corinthians. O Pedro Raul tava no Trend Topics do Twitter hoje, tá? Após o gol perdido, o cara, ele foi primeiro. O Twitter que tá caindo fora, né? Do Brasil aí, que tava falando. Aí ele tava no Trending Topics do Twitter, cara. Era o primeiro colocado lá pelo gol perdido, né? Porque ele ficou com medo da bola, simplesmente. Ele nem parece que é um jogador profissional, galera. Me desculpem aqui. Cara, ele ficou com medo. Parece, sabe aquele molequinho que sente a pressão do jogo, novinho lá, que tá jogando pelado, ele fica com medo de chutar a bola? Foi o Pedro Raul hoje. O cara preferiu cavar uma falta do que chutar pro gol. Ele recebeu uma bola sozinho. Cara, foi de quem que ele recebeu a bola? Acho que foi do Thales Magno, se eu não me engano. Ficou sozinho, ele e o goleiro. E aí, ele tentou cavar uma falta dizendo que foi puxado. O cara preferiu cavar uma falta, ele preferiu do que chutar a bola pro gol. Como é que um cara desse pode ser profissional? Tchau, cara. Sai do Corinthians. Alguém, por favor. Algum time, sei lá. Corinthians, empresta, mano. Faz algum time pagar os salários dele aí, sei lá. Mas tira esse cara, velho. Não dá. O Pedro Raul não é profissional. Não é jogador, atacante profissional. Não pode ser, velho. Cara, ele me fez sentir saudade do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, cara, tá no banco. No banco não, né? Tá voltando de lesão. O Yuri Alberto, cara, numa oportunidade que ele tem dessa daí, ele poderia até errar o gol. E a gente reclamar e xingar e falar, poxa, Yuri. Mas no mínimo, ele não ia desistir da jogada e ia chutar pro gol. Sei lá. Mas da jogada ele não ia desistir pra tentar cavar uma falta. Poxa, cara, como é que pode, cara, um atacante do Corinthians fazer um negócio desse que faz? E eu gastei mais de 2 minutos falando dele aqui só, do Pedro Raul. E nem pedi pra você se inscrever no canal, nem deixar o like pra nos ajudar. Deixa aí seu like, galera. Se inscreva no canal. Bora falar de Corinthians. Tem reforços também. Não pode ser jogador do Corinthians, mas vamos lá. Cara, primeiro tempo do Corinthians. Primeira oportunidade do Corinthians, Pedro Raul erra. Enfim. E aí o Corinthians joga bem, né? Os primeiros 30 minutos do jogo. Não é aquele jogaço, porque o Fluminense também, o meio campo do Fluminense estava bem ruim, não tinha os principais jogadores. Ganso fora, Arias fora também, enfim. Bons jogadores aí do Fluminense estavam fora, não estavam participando do jogo. E o Corinthians conseguiu controlar melhor o jogo e criou boas oportunidades. Principalmente as 2 melhores oportunidades no primeiro tempo foram do Corinthians. A com Pedro Raul, que foi antes dos 10 minutos ainda do primeiro tempo do toque do Thales Magno. E também o próprio Pedro Raul que deu um passe, né, pro Charles, que na minha opinião jogou mal pra cacete também hoje. E o Charles recebe a bola, sei lá, escorrega ou é pressionado pelo zagueiro do Fluminense. Aí chuta todo desengonçado pro gol já caindo. Aí o Corinthians perde oportunidades também. Um Garro que fez um jogo que não foi bem também. Aliás, também, né? Uns volantes daquele que não dão apoio. O Rian hoje, pelo amor de Deus, cara. Fez mais falta que tudo. Não foi bem no jogo. Enfim. Primeiro tempo, depois dos 30 minutos, aí lá vem o Fluminense. Começa a dominar o jogo. E a gente começa a ver o Fluminense criar oportunidades e começar a levar perigo no gol do Corinthians. E aí tem o Hugo lá, né? Se não é o Hugo no gol do Corinthians, eu não sei se o Corinthians estava hoje realmente brigando pra sair da zona do rebaixamento, tá? Não sei, de verdade. O Hugo é um cara que vem salvando o Corinthians em todos os sentidos, tá? E aí termina o primeiro tempo com o Fluminense melhor, no segundo volta. E aí, o Corinthians começa a jogar mais atrás, o Fluminense volta muito melhor, Keno, enfim, coloca a velocidade no time do Fluminense, e o Fluminense começa agora a mandar no jogo e atacar o Corinthians. E aí, no decorrer da partida, o Garro não vai bem no jogo, né? Não consegue quase ficar com a bola, o Garro. O Garro fica sozinho ali, cara, no meio campo também. Os volantes não conseguem dar apoio, de ridículo esses volantes hoje do Corinthians. Enfim.
E aí o Ramon Dias tira o principal articulador do time. Aí eu fiquei puto, né, quando ele fez isso. Porque querendo ou não, o Garro é um jogador que, cara, ele decide. E você tirar o Garro do time, velho. Aí o Garro literalmente saiu bravo, jogando a caneleira, enfim, no campo, no banco de reservas. E aí, beleza. Aí ele tira o Garro e demora pra colocar o Coronado. O Corinthians fica praticamente sem meio campo. E aí o Fluminense vem com mais força. E aí eu fiquei bravo, porque ele demorou pra colocar o Coronado no jogo. Que ele colocou o Wesley, né? Pra dar velocidade, depois colocou o Pedro Henrique. Aí deixou o Corinthians com velocidade, né? Só que o meio do Corinthians ficou basicamente um buraco ali, né? Porque você tira o Garro e não coloca um cara de criação ali no meio, que é o Coronado também, que querendo ou não, o Coronado ele cria. E aí depois o Coronado entra, demora, né? E aí o Coronado começa a achar alguns espaços, né? Entra bem o Coronado no jogo, né? Em si. E aí o Charles começa a chegar mais à frente, enfim, aí o Charles, né, faz um gol que é anulado pela falta do Rian, que ele faz no Samuel, né, no jogador do Fluminense, enfim. O Corinthians é pressionado pelo Fluminense, o Corinthians tenta jogar no contra-ataque na velocidade no segundo tempo com o Wesley, aí começam a errar tudo. O Wesley começa a errar a infiltração, o Wesley, enfim, é aquele jogador ruim que a gente está acostumando a ver agora, né? Passou o período interessante do Wesley, enfim. E aí o Pedro Henrique também não consegue dominar a bola do outro lado quando chega, perde oportunidades, Charles que arrisca também não acerta, enfim. O Corinthians começa a perder oportunidades na partida, e é aquela, né? É o que eu falo. Se você perde oportunidades, você não consegue converter em gol, é isso, o resultado é esse. O Corinthians ainda quase sofre um gol se não fosse o Hugo pegar a bola do jogo e quase sair derrotado. E aí seria uma catástrofe, né? Seria um desastre completo, porque já não é um bom resultado. Tá, um ponto ali fora da zona do rebaixamento. Mas os times de cima estão se afastando cada vez mais. E aí a gente vê que nitidamente nós estamos brigando para não cair, né? Não temos atacante, né? Hoje era para sair com a vitória. Se a gente ao menos tivéssemos um atacante digno de Corinthians. E não temos. Bom, galera, falando de reforços agora, tá? Informação do blog do Macedo. O Corinthians avançou, não quer dizer que tá negociando, tá? Avançou com o Marcos Acunha, lateral esquerdo do Sevilha, jogador de Copa do Mundo, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. E por que avançou? Marcos Acunha resolveu ouvir o Corinthians e a proposta. Por que ele fez isso? Porque teve racismo lá no Sevilha. O jogador não gostou, achou que o clube iria apoiá-lo nesse sentido e o clube do Sevilha não apoiou. Com isso, o jogador pensa seriamente em sair do clube e resolveu ouvir a proposta do Corinthians. Quer dizer que ele vem? Não. Só avançou nas conversas com o Corinthians. Marcos Acunha é um lateral, cara, que se o Corinthians avançar mais, sei lá, iniciar a negociação, adeus, Hugo, né? Da lateral esquerda, cara. Aí a gente vai ter pelo menos um lateral esquerdo de respeito. Biduzinho, que não foi mal no jogo também de hoje, mas a gente vai ter um lateral esquerdo que realmente dê conta e que tenha cara de Corinthians, um argentino com cara de Corinthians. 32 anos, Marcos Acunha tem bola pra caramba ainda pra mostrar. Então eu espero que dê muito certo. Essa informação é do blog do Macedo, tá? Especializado em Corinthians, jornalista. Então tô trazendo essa informação aqui pra vocês. Lateral esquerdo do Sevilha pode, quem sabe aí, pode ser um jogador do Corinthians, por que não, né? Jogador pode negociar com o Timão, tá? Vamos ver aí no decorrer dos dias como é que vai ser o andar disso e a gente vai atualizar vocês aqui com mais informações nesse sentido, tá? Bom, galera, a gente vai voltar com mais atualizações do Corinthians em breve, vai dar tudo certo, vamos escapar dessa. Em breve, se Deus quiser. Um grande abraço, até mais. Deixa seu like, se inscreva no canal. A gente volta na próxima com mais notícias. Vai, Corinthians!